Olá, boa noite a todos. Fico muito orgulhosa de compartilhar com vocês esse momento que antecedeu a minha participação no simpósio e quero dizer que me emocionei como se eu estivesse aqui também ou se fosse contada a minha história, porque acima de tudo achei muito valoroso ter sido uma iniciativa de jovens integrantes desse centro acadêmico, juntamente com certeza com o apoio da coordenação, da direção da faculdade, da universidade como um todo, de fazerem, na verdade, uma homenagem à história, uma homenagem ao passado. E isso num momento muito crítico, eu penso assim, na minha vida particular, porque eu estou começando a me aposentar das coisas, né? Isso é muito interessante. Fora que daqui a pouco já posso estacionar naquelas vagas para mais de 60 anos. Então é algo assim que nos pega profundamente, porque fico pensando esses anos todos de magistério e de formada pela universidade, como foi relatado, esses anos todos estão lá na história, na verdade como se ou adormecidos ou mortos dentro de algo que se chama minha história, e que quando muito tem algum interesse para o meu filho, olha lá, né? E que, no entanto, foi tão rico durante a minha, e tem sido durante a minha existência profissional, nas áreas em que pude atuar, e eu vi esses jovens trazendo aqui para frente a história, né? Eu quero parabenizar a Yumi, o Bruno e a Camila, em nome dos demais, que eu não sei dizer aqui, porque não serei capaz de gravar todos os nomes, pela iniciativa, que belíssima iniciativa. Meus parabéns a todos, né? E, como eu disse, é um privilégio vir aqui conversar um pouquinho com vocês, já que falamos aqui toda essa importância do passado, ou do quase passado. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o futuro, né? Ou quase futuro. Ou seja, essa distância que nós temos, que nos mantém entre o hoje e o amanhã. E o que será que o amanhã vai demandar daqueles que operam com o direito, ou que gostam do direito, ou que trabalham com o direito. E daí eu não posso falar sobre essas perspectivas sem pensar um pouquinho a chamada análise econômica do direito. Por quê? Por que a análise econômica do direito? Porque ela me permite falar sobre eficiência, sobre aplicabilidade, sobre resultado, sobre consequencialismo. Eu adoro falar sobre isso. Não sei se é realmente por um traço de personalidade que alguns devem compartilhar aqui. Eu sei que tem professor, o decano da área de direito comercial que está aqui, ele sabe o que eu vou dizer. Nós do direito comercial, nós somos práticos. Nós gostamos de pensar o direito sob a ótica, por exemplo, da importância da empresa para o desenvolvimento econômico e social. E somos diferentes, não melhores nem piores, porém diferentes das matérias que são matérias mais teóricas, ou a que a gente chama as propedêuticas, que são muito importantes para o direito também, mas que tem uma outra visão. Nos dizem o que é que nós queremos atingir. O direito comercial vem para dizer como nós vamos atingir. Então, esse casamento é essencial, quer dizer, a parte teórica do direito, a parte prática, e o direito empresarial é muito prático. E quando me deparei com a análise econômica do direito, não faz tanto tempo assim, foi quando eu fiz meu pós-doutorado na GV em São Paulo, que lá já se fazia vários estudos sobre análise econômica. Eu nunca nem tinha ouvido falar em análise econômica. Eu era uma professora, começou até hoje, de direito empresarial. Mas, instintivamente, quem gosta do direito empresarial gosta de pensar o econômico, o impacto econômico, resultados, como eu disse, consequências do que se faz. E descobri, estudando análise econômica, que ela serve não só ao direito comercial. Ela pode ser aplicada em várias searas do direito. Mas como a minha origem é o direito comercial, eu vou usar exemplos de direito comercial, mas ela não se atém ao direito comercial. E daí que eu tenho aqui um ou dois slides somente para comentar com vocês o que é que significa buscar-se a análise econômica do direito. Assim como há várias formas de se pensar o direito, também há várias teorias econômicas ou fundamentos que nós utilizamos quando dizemos que vamos fazer uma análise econômica. Eu tenho, portanto, teorias econômicas as mais liberais, como vários devem conhecer, como o pensamento de Friedman, ou mais intervencionistas, como também podemos lembrar aqui um pouquinho em termos de intervenção para fins de políticas públicas na figura
de Amartya Sen e tantos outros importantíssimos economistas, né, que buscam trazer e desvelar, como eu disse, ferramentas para demonstrar resultados econômicos, resultados de políticas públicas, ou até mesmo se políticas públicas são eficientes, não são eficientes, devem acontecer, em que grau devem acontecer. Desde, repito, os mais liberais, como Friedman, que faleceu recentemente, né, e que disse aquela frase que eu adoro, né, que não existe almoço de graça, não existe, isso é para quem está pagando, né? E, no entanto, fazendo aqui um parênteses, nós temos muito uma cultura do de graça. Então, um dia desse eu vi na televisão uma coisa também engraçada, era um quiosque que dizia que estava oferecendo alguma coisa de graça. Se fez uma fila gigantesca e ninguém sabia o que era naquele quiosque. Para alguns era um beijinho, chegava lá, tinha alguém que dava um beijinho. Para o outro era uma coxinha, para outros um refrigerante, para outros era um muito obrigado. Mas as pessoas saíram, você ficou satisfeito com o teu presente aqui sobretudo do beijinho não muito, né? Mas os que receberam a coxinha, o refrigerante, todos estavam satisfeitos. Por quê? Era a ideia do de graça. E daí tinha um pai com um filho, e o filho perguntou: pai, o que a gente está fazendo aqui? Ali, estão distribuindo alguma coisa, bem, é bacana, é grátis. Ou, vou fazer um outro parênteses, quando a gente ouve agora, que não aguento mais na televisão, o tal do Brasil que nós queremos, né? O Brasil que nós queremos. Vou fazer aqui o Brasil que nós queremos para vocês. Eu acho que nós podemos pensar assim: o Brasil que nós queremos é o Brasil no qual eu possa mostrar o que eu tenho a contribuir. Quais são os meus talentos? O que eu posso fazer para melhorar esse país ou a condição? E não o que eu deva receber desse país ou desse Estado. Me cansa um pouco essa dependência que se tem em relação à coisa pública, ao Estado, ao grátis, né? Não existe grátis. Então, no momento em que eu financio uma dada atividade porque ela é relevante, porque ela é essencial para o Estado, eu estou tirando de outra atividade, que quem sabe seja não menos relevante do que aquela, mas como, lá vem os economistas, os recursos são escassos. Eu preciso destinar aqueles recursos ou para o lado A ou para o lado B, e eu não tenho para a satisfação de todas as demandas e todos os anseios. Ou seja, os economistas vêm para nos dizer que nós vivemos num mundo de escassez. E como nós temos escassez, nós temos que lidar com o que é melhor, opções. E nós, do direito, não gostamos muito de pensar em escassez, porque nós gostamos de dizer que se diz na Constituição que todos devem ter tal coisa, então todos terão tal coisa, não importa o quanto custe, não importa se eu tenho recursos para isso. Não digo que não devamos ter ideais, que não devamos ter políticas públicas, claro que sim. Só que eu conclamo vocês a pensar um pouquinho que cada uma delas tem um custo. E que esse custo tem que ser conhecido e sopesado. Senão o que a gente cria é uma falsa sensação de progresso, que não vai ser sustentável no tempo, que fará com que a gente venha a lastimar daqui a alguns anos condutas que tomamos anos atrás. Consequentemente, eu quero trazer para vocês uma mensagem de que a partir de alguns parâmetros econômicos, a gente pode ter uma ação até mesmo mais responsável. E na verdade aqui, estou falando agora com um pouco de seriedade e ainda falando um pouquinho sobre premissas, mas eu vou mostrar para vocês, na verdade, como a economia nos ajuda a pensar o que é que vai ser demandado do profissional do direito do futuro, que na verdade é esse futuro próximo, ou seja, vocês mesmos estarão aí para depois me dizer sim, né? Aquilo que eu ouvi fazia algum sentido ou quem sabe não fazia sentido nenhum. Bom, vamos ver. O que eu quero, portanto, trazer para vocês hoje, que é a minha proposta, é partir de alguns marcos teóricos da economia e sempre fazer a interface entre esses marcos teóricos e o direito, esse nosso universo, que é o universo do direito, o universo das leis, o universo da justiça. Essa é uma coisa interessante também para pensar, né? Justiça e eficiência. Será que são pensamentos contraditórios? Justiça e eficiência? Necessariamente para eu ter justiça, eu preciso operar com critérios que não sejam os mais eficientes? Pois eu vou dizer a vocês que não. Geralmente, o que é justo também é eficiente. O problema é quando justiça e eficiência se separam. Aí é uma árdua decisão, especialmente de parte do julgador. Quando ele se depara com uma solução que, por exemplo, no individual parece ser a mais acertada e mais justa, mas que no coletivo vem a ter impactos muito mais negativos do que a negativa da decisão individual. Situação dificílima.
Mas é uma situação que aparece, no caso concreto, na vida daquele que lida com o direito, porque, como eu disse, porque os nossos recursos são escassos. Pois bem, dentro dessa análise econômica, para se trabalhar todos esses pensamentos de eficiência, escassez, etc., eu trouxe aqui alguns fundamentos, para quem tiver curiosidade depois ir atrás das fontes. Gosto muito de trabalhar Coase, ganhador do Prêmio Nobel, o Ronald Coase, falecido há não muito tempo, porque ele trabalha os custos de transação, ou seja, os custos de negócio, de contratação, e nos mostra como o empresário sempre está em busca dos resultados mais eficientes. E para isso, ele teoriza, e eu sabe o que eu adoro dos economistas? Porque eles teorizam e provam. Nós no direito a gente teoriza. Dificilmente prova. E os economistas provam. Então, gosto muito de partir dessa literatura da economia, e como se faz a análise econômica do direito, porque é algo que a gente pode falar com gosto, com vontade, porque é demonstrado, ele é aplicado na situação concreta. Tem Fernando Araújo, professor da Universidade de Lisboa, que tem um livro maravilhoso sobre análise econômica dos contratos, que eu recomendo a todos também. Eja Macai, professor da Universidade de Montreal, ele está agora professor emérito daquela universidade, ele vai receber um honoris causa na França daqui a alguns meses. E Eja Macai, ele é holandês, na verdade, mas radicado no Canadá, tem um livro excelente chamado Análise Econômica do Direito, traduzido em português, também recomendo. O professor Luciano Tim, hoje em São Paulo, ele é professor convidado da USP, é o engenheiro no Rio Grande do Sul. O Luciano Tim tem vários artigos e livros sobre análise econômica, foi um dos precursores no Brasil. Tem duas associações, se alguém se interessar por isso, foram mencionadas no meu currículo. Eu fui fundadora da ADEPAR, ex-presidente, sou membro até hoje. Tem a ABDE, a ADEPAR, Associação Paranaense de Direito e Economia, e a ABDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, que vai ter um congresso em Florianópolis, agora depois da Semana da Pátria. E muito interessante, os temas sempre são, é um ambiente muito, acho muito convidativo a reflexão, esses do pessoal que trabalha com análise econômica do direito. Vocês poderiam me dizer, mas que vantagens e desvantagens há em se optar por uma análise econômica do direito? Vantagem: se você pensar no direito por meio de premissas de análise econômica, você vai pensar na efetivação do direito. E eu adoro isso. Por quê? Porque você vai falar de aspectos de aplicação do direito. E não só do mundo do dever ser. Que bom se fosse, se as leis fossem mágicas, os artigos fossem mágicos. Então, se eu tivesse uma lei dizendo assim, ninguém mais será infeliz, ninguém mais seria infeliz. Ou, como diz a Constituição Federal, todos têm que ter um salário mínimo que garanta, além do sustento seu e da família, lazer, saúde, arte. Que bacana se bastasse a Constituição dizer isso. Se fosse mágico, mas não é mágico. E, portanto, a análise vai permitir que a gente pense na realidade e, com isso, possa aprimorar o sistema, ao invés de permanecermos naquele sono dogmático, que eu acho que ele é tão reconfortante, tão agradável. Quando eu falo em análise econômica com meus alunos, eu digo assim, atenção, eu vou dificultar a vida de vocês. É bom viver no sonho, colocou na lei está resolvido. Trouxe na lei interesse público. Interesse público, o que é interesse público? Não, esse é outro assunto. Então, veja, quando você é convidado para análise econômica, você é convidado a sair de uma região de conforto. Então, não facilita nada, só dificulta. Mas quem disse que teria que ser simples? Quem disse que as grandes tarefas são tarefas simples de serem realizadas? Então, a vantagem é a efetivação, a busca pela efetivação. Desvantagem há quando se pensa que a análise econômica significa um suposto predomínio da economia sobre o direito. E não é isso. Eu não acredito nesse predomínio, nem da economia sobre o direito, nem do direito sobre a economia. O que eu acredito é que juntas as habilidades podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade humana. E vamos lá, se não é isso que todos nós que trabalhamos com o direito, temos que ter como última ideia nossa, né? Aquela ideia, onde nós queremos chegar, qual é o ápice dessa ideia? Essa ideia é que a gente possa contribuir para o desenvolvimento humano. E que a gente possa contribuir de uma forma que seja sustentável, não somente simbólica, como disse a vocês, que não tenha resultados que perdurem no tempo. Então, a análise econômica é, sim, vantajosa por dar margem a pensamentos sobre efetividade e uma dificultadora, né? Mas não significa o predomínio do econômico sobre o social, e sim de que o social também seja pensado sob a ótica do econômico. Aqui,
a primeira parte agora da exposição propriamente dita, eu quero comentar um artigo que saiu do New York Times faz algum tempo, que falava sobre o trabalho para um advogado robô, chamando a atenção para o fato de que até mesmo profissões de ponta, hoje em dia, estão substituindo os profissionais, os humanos, né, por máquinas, estão sendo automatizadas, vocês sabem muito bem disso, isso aparece nos noticiários. O artigo ele discorre sobre algumas ferramentas da informática que são capazes de fazer trabalho investigativo. Sabe aqueles filmes, não sei se vocês gostam, porque eu adoro, Law and Order, e outras, mas todas essas que tem aquelas suits, né, todas essas que envolvem julgamento, eu adoro. Então, quando não estou trabalhando o direito, estou vendo filmes sobre o direito, mas é porque eu gosto. E lá você já vê, assim, que tem aqueles paralegais, né, que não tem aqui no Brasil, mas esses paralegais, o que eles fazem? É pesquisa. Fazem pesquisa, são verdadeiros investigadores contratados pelos escritórios. A gente não tem isso muito no Brasil. Mas o que acontece? Muito do que hoje fazem esses profissionais já pode ser feito por máquinas, por programas, pela inteligência artificial. O que vai levar no curto prazo, e é verdadeiramente no curto prazo, a substituição de mão de obra por máquinas. Existe já um programa que já está sendo usado em vários campos de conhecimento, ele se chama Watson, não sei se vocês já viram também, em que você alimentando dados nele, ele vai fazendo a conexão entre os dados e passa a criar dados correlatos, e ele diz que é um facilitador tremendo para você localizar documentos, informações. Ele é usado na medicina e funciona já estudos empíricos sobre isso, que o Watson ele erra menos do que o médico na análise dos exames. Então veja, nós temos aí já propriedades desse sistema que hoje se desenvolve em vários setores. E alguns programas, diz o artigo que mencionei aqui, localiza documentos a partir de termos relevantes. E não é só, porque ele encontra e extrai conceitos. Então não é só repetição. Há um raciocínio, uma derivação lógica, porque daí extrai conceitos, mesmo na ausência de termos específicos, a partir da dedução de comportamentos que poderiam escapar a esses paralegais. Ou seja, provavelmente esse sistema é melhor do que realiza um trabalho melhor do que realizaria um ser humano. E além de tudo, saem mais baratos. Portanto, do ponto de vista do pessoal jurídico, diz o artigo, significa que muita gente vai ser substituída pelo programa. Muitos profissionais serão substituídos pelos programas. Por quê? Pessoas se entediam, pessoas têm dor de cabeça, mas pessoas estão com problema em casa. Pessoas, portanto, têm comportamentos que às vezes são comportamentos não eficientes. Não, eu estou falando assim de uma forma geral, por óbvio, mas nunca aconteceu para vocês de pensar um pouquinho que um dos grandes problemas brasileiros em termos de desenvolvimento é relacionado à produtividade? Vocês sabem que a produtividade brasileira é baixíssima, a produtividade de forma geral. Eu vou dar um exemplo bobo. Você pode entrar num ambiente comercial, um restaurante, tem 3 garçons para cá, tem 3 para cá, se tiver com o celular na mão, então nem parece, mas tem 3 para cá, tem 3 para cá, as mesas espalhadas, e daí você, para chamar um garçom, você tem que abanar, chamar, fazer. Por quê? Porque eles não estão prestando atenção na sua atividade, e isso é um problema muito sério hoje em dia, que são os celulares. Vocês já viram quanto segurança fica olhando o celular o tempo todo? Grande segurança, né? Você passa na frente, manda para o cidadão lá, olhando, que tudo que tem é divertido, né? Aqui. Então, você percebe que ele não está concentrado no seu trabalho, porque não pode ser tão divertido. É que nem quando eu estou dando aula, de jeito comercial, falando de falências das empresas, eu olho lá atrás assim, dando risada. Não é possível, né? Isso não tem nada de engraçado, mas está lá, é o dedinho, né? Mas eu estava comentando com a Camila, que eu fico na Federal, eu acompanho as turmas 2 anos, eu fico 2 anos reclamando disso. É inacreditável.
Que parece vício, né? Mas voltemos para a produtividade. Quer dizer, quanto menor a produtividade, mais o patrão vai pensar em substituir aquela pessoa, se for possível, por uma máquina ou por um programa. E esse da produtividade, eu me lembro de uma coisa que me chamou muita atenção. Eu passei um mês só no Canadá, mas eu fiquei muito impressionado com a produtividade no Canadá. Eu me lembro que tinha uma lanchonete que eles comem horrivelmente no Canadá. Salvo os bistrô franceses, o resto é horrível. Então, eles comem umas batatas fritas, vocês já viram? Vai amontoando, daí coloca ketchup, maionese, é uma coisa gigantesca, eu nunca tive coragem de pedir. Sei lá, enorme. Mas daí eu vi as pessoas comerem uma coisa assim, acho que é smoothie, e a moça fazia, e eu falei, um dia eu vou experimentar isso aqui. E fui para a fila. Tinha uma fila de umas 13 pessoas, a moça sozinha aqui. A moça recebia, se virava, preenchia a casquinha, devolvia, dava guardanapo, limpava a máquina e atendia o próximo. Uma pessoa fazia isso. Aí eu disse para o meu filho, se fosse no Brasil, tinha 2 atendentes aqui fora. A senhora já olhou o cardápio? Quer ver o que quer ver? Tinha a caixa aqui. E o seu cartão não está funcionando, olha aqui, ó, o cartão está com problema no seu cartão, não tem, como eu disse, está com problema no meu cartão, e não na máquina, né? Está com problema no seu cartão, aqui a operação não foi deferida. Ou daí ela vai virar, acabou a casquinha. Então, assim, você vê, é uma diferença de comportamento, de preparação, que é extraordinária. Daí você, não é à toa que você tem uma produtividade no Canadá e você tem uma outra produtividade no Brasil. Né? Mas a pessoa ganha pouco. Ela ganha pouco, então ela não tem ânimo. Tá bom. Então ela ganha pouco e eu tenho que ter 3 em vez de 1. Aí eu pago pouco. Se eu tivesse 1 que trabalhasse por 3, quem sabe eu pagaria mais. Mas como é que eu faço para superar o dilema? Ela não se esforça porque ganha pouco ou ganha pouco porque não se esforça? É que no momento que a gente vai ultrapassar esse dilema, de toda maneira, né? Máquinas, se forem máquinas devidamente habilitadas, né? Máquinas não têm dor de cabeça, não se entediam, e cada vez mais as tecnologias estão verdadeiramente substituindo o que antes, algumas coisas que antes a gente pensava que somente o ser humano era titular, né? Quantificar o impacto desses programas, dessas tecnologias, diz o artigo, é difícil. Agora, a substituição da pesquisa manual pela digital, isso só falando em escritórios de advocacia, bastará um advogado para fazer um trabalho que antes era de 500. Imagine, dessa parte de investigação. 1 para 500. E que ainda pode ser mais do que isso a partir da geração de novos softwares. Veja só o perigo que nos envolve. E na contramão disso, o que a gente vê no Brasil cada vez mais? Mais escolas de direito. Porque a escola de direito é muito barata, né? É um professor, um quadro negro, e não precisa ser nem daqueles eletrônicos, giz, tá bom, canetinha, qualquer coisa, e você resolve o problema. E biblioteca, antigamente tinha registro na biblioteca. Hoje em dia, nem sei mais se tem, porque é possível que elas sejam físicas, não precisa mais, não basta o acesso. Mas eu sei que algum tempo atrás, quando ia fiscal do MEC, tinha algumas instituições que enchiam caminhões de livro e levavam de uma sede para outra livro, antes de chegar ao MEC, e os livros colocavam nas prateleiras, né? E pronto, você tinha uma faculdade de Direito, a faculdade de Direito ela era aprovada, e começavam as primeiras turmas. Curitiba e região metropolitana tem 32 faculdades de Direito. 32 faculdades de Direito, com várias turmas, né? Então, você está formando profissional para o direito, e daí, onde é que esses profissionais serão aproveitados? Eu não sei muito bem. Porque, na verdade, o Brasil, hoje, pelo menos, precisaria muito mais de técnicos e do pessoal ligado à engenharia, tecnologia, do que ao direito. Mas o direito ainda parece ser uma coisa muito promissora, né? Esse é doutor, né? Porém, veja que as tecnologias não vêm trazer uma mensagem boa no que diz respeito ao futuro para o exercício da atividade relacionada ao advogado. Além do que toda essa tecnologia vai ter impacto econômico muito grande. Daí se diz assim, não, mas daí você vai substituir a mão de obra por outra mão de obra, o que também não é verdade, porque, digamos, agora, não sei se você já tem aqui, mas lá em Curitiba, no Shopping Miller,
tem aquele restaurante do Madeiro, na Madeira eu sei que tem, mas não sei se tem aquela Vó Dulce que já tem aqui. Mas essa Vó Dulce agora, que meu filho que brincou, que o Madeira está fazendo concorrência ele mesmo, um do lado do outro. Mas daí você vai ter uma máquina e você faz seu pedido ali, né? Teu pedido, o que você quer, paga, não tem ninguém. Espera um pouquinho, aparece lá, você vai lá, busca a sua bandeja, traz. Imagine quantos empregos foram substituídos aí, né? A pessoa que cobrava, garçom também, pessoal de limpeza, é uma substituição o tempo todo. E eu não acredito que a manutenção da máquina vá compensar os empregos perdidos em termos de per capita, de pessoas envolvidas em relação àquela tecnologia. Só que isso é isso, ou nada. Quer dizer, eu preciso das novas tecnologias para reduzir custos, para manter a economia. E os que estiverem fora disso, provavelmente não vão conseguir se manter no mercado. É um novo momento, inclusive para nós, como eu falei para vocês, do direito. Quando a gente faz esse cotejo, quer dizer, eu trouxe aqui alguns dados de realidade, falei com vocês sobre esse artigo que saiu no New York Times. Eu estou cotejando o direito, economia e a realidade. E é isso que alguns dos doutrinadores da análise econômica que eu mais gosto, como o Coase, que já mencionei aqui, mas também o Williamson trabalha, que são as instituições do sistema econômico adotado pela maior parte dos países e também por nós adotado, que é o capitalismo. E daí, nesse sistema econômico, que é o sistema capitalista, nós temos o que o Williamson chama das estruturas de governança, que são a empresa, o mercado e os contratos. Empresa, tomem aqui, para quem já estudou um pouco de direito empresarial, com uma integração vertical. Nós aqui trabalhamos com aquela ideia da fusão, incorporação, compra de controle, a integração vertical. Mercado é quando o empresário vai no mercado comprar o que ele precisa naquele dia. Ele não tem um vínculo duradouro. E o contrato relacional são aqueles contratos empresariais que são de médio e longo prazo, que são da essência da própria atividade econômica. Vou dar um exemplo. A Coca-Cola. Então, a Coca-Cola precisa de água para misturar o xarope para colocar na garrafa. O que a Coca-Cola pode fazer em tese? Ela pode ir na internet e ver onde é que estão vendendo água barata hoje. Então, manda 20 galões, manda 20 caminhões. Uma possibilidade. Isso é mercado. Outra possibilidade. A Coca-Cola quer sempre comprar água de uma mesma fonte, porque deu melhor resultado, é mais próxima. Então, ela faz um contrato de fornecimento de 20 anos. Isso é um contrato relacional. Ou ainda, um dia a Coca-Cola diz assim, eu não aguento mais esse fornecedor de água. Ele agora está cobrando muito caro, não me atende meu telefone, a água não é... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar essa fonte de água. E a Coca-Cola faz isso mesmo. Compra a fonte de água. Isso é integração. Isso é empresa. Então, o empresário ele vai optar ou pelo mercado, ou pelo contrato, ou por integração, né, vertical, segundo o que lhe pareça mais economicamente viável. Ou seja, o que diminui o custo, o que lhe gera maior lucro. Agora, não tem como esse empresário ficar distante do nosso direito. Por quê? Se ele vai ao mercado, existe pelo menos um contrato de compra e venda, que pode ser informal, mas é um contrato de compra e venda, há preços abusivos, a dominação do mercado, direito. Está aí. Se ele opta por um contrato relacional, pense no contrato de franquia, por exemplo, todos esses contratos de longo prazo que as empresas hoje em dia firmam, ou de shopping center, é lógico que eu tenho a mão do direito aí. E se eu penso no contrato do mercado, na empresa, que é a integração. Ora, na integração eu vou ter uma operação. Sabe aquelas operações que conforme o porte tem até que passar pelo CAD, pela autoridade administrativa? Quer dizer, é lógico que eu tenho direito em tudo isso. Não há como escapar. Por isso que o direito e a economia, eles são indissociáveis, né? E como eu disse, a gente pode usar a ferramenta deles em nosso benefício. Imagina um cliente que vem no escritório de vocês, em princípio ele vem assim só para, eu preciso renovar um contrato, tá bom, vamos renovar o contrato. Ele fala, pois é, mas eu tenho me incomodado muito com esse fornecedor. Ele é essencial para mim, mas eu estou ficando refém dele. Né? Ou o ativo que eu preciso adquirir é um ativo muito específico. E eu dependo muito dele e estou chegando a um grau, como diz na economia, de rodar. Quer dizer, eu fico à mercê dele me atender, fornecer o que eu preciso e está encarecendo demais.
Você já pensou, se você pensando um pouco economicamente, você possa dizer, vamos conversar um pouquinho. Não seria a hora de você fazer uma oferta? É hora de você comprar o controle daquela outra empresa? Ou o contrário disso. O cliente vem conversar com você e você diz assim, não, mas o que você compra é tão inespecífico, vale a pena ter um contrato? Será que hoje em dia você não consegue isso melhor comprando no mercado? Imagine, você se transforma em um advogado melhor. Então, o que eu estava dizendo a vocês, se nós não queremos perder nosso emprego como advogados, e vou falar sobretudo, como eu disse, da área empresarial, você tem que começar a pensar respostas para o seu cliente que não seja só a contestação que você vai fazer da demanda contra ele. E, preferencialmente, que ele nem tenha demandas contra ele. Quer dizer, que se procure resolver situações antes. Quem advoga na área empresarial sabe, briga de sócio, você entra na justiça, ou você consegue uma antecipação, uma tutela de urgência, ou tchau. Ou você acha que daqui 5, 10 ou 12 anos adianta a tutela? A empresa já quebrou faz tempo. Ou seja, toda atividade empresarial, ela é uma atividade muito dinâmica e que, se você quer ser um bom advogado, um bom conselheiro jurídico, você tem que ir além da simples defesa. Quem sabe nisso você não seja substituído por uma máquina. Quem sabe uma contestação, a máquina possa fazer, sabe, ações repetitivas, tudo, faz lá. Quando eu entrei na Procuradoria, há 30 anos, a gente fazia as petições da Procuradoria na máquina, e daí, quando eram muito parecidinhas, a gente punha carbono e só trocava o nome. Quer dizer, um computador não pode fazer isso? Claro que pode. Então, o advogado que quiser se manter no mercado, ele vai ter que começar a pensar, como eu disse, primeiro, que ele não faz milagre, infelizmente. Segundo, que não há como desconhecer dados de realidade. Terceiro, ele tem que ser um grande conselheiro. E de preferência um conselheiro para evitar conflitos e não para apresentar contestações que muitas vezes no campo empresarial não vão adiantar nada, vai levar à ruína do empreendimento. Até que seja julgado, né? Já era. É que ele desliga aqui. Passei um? Bom, dessa parte, eu falei um pouquinho para vocês, portanto, das estruturas de governança, certo? E daí, no próprio artigo que eu reproduzi aqui para vocês, vocês têm essas estruturas de governança. A empresa aparece, tanto a empresa que produz o software, como os próprios escritórios da advocacia. Sabe a grande característica do que os economistas chamam de empresa, de firm, que é muito melhor no inglês, mas não tem em português, não é firma, e não é exatamente empresa, mas vamos lá. Então, o que acontece? O que eu tenho na empresa? Eu tenho hierarquia. O que diferencia um contrato do mercado e de uma empresa é que na empresa tem hierarquia, e essa hierarquia faz com que o processo seja mais eficiente. Então, quando se organiza uma empresa, você está organizando um ente que tem hierarquia. E se houve a escolha por formar uma empresa, é porque você acredita que é melhor a empresa do que trabalhar sozinha. Consequentemente, empresa A, exemplos de empresa nesse artigo lido, empresas que buscam lucro, mas pautados também em critérios de eficiência. Empresas que produzem para o mercado e que inevitavelmente buscam aumentar a sua participação, porque tudo que o empresário quer é dominar o mercado. Isso é muito interessante, porque as leis antitrust existem para tentar segurar algo que é natural ao empresário. Todo empresário quer dominar o mercado, ele quer ser monopolista, mas a gente não pode deixar. Porque os monopólios, os oligopólios, eles são extremamente negativos para a concorrência. E sem concorrência, nem contrato adianta. Se não existe concorrência, uma parte que assina um contrato com a outra parte, não está assinando um verdadeiro contrato. Por quê? Porque ela é refém da outra empresa. E para eu ter um contrato no sentido de troca de interesse, de negociação de interesse, eu preciso ter mercado. E para ter mercado eu não posso ter nem monopólio nem oligopólio. Então é péssimo, né? Bom, no artigo também se fala em mercado. Mercado heterônomo. Quer dizer, grandes... veja, hoje em dia, essas grandes empresas de software, e toda hora tem problema, né? Tem problema com a Apple, tem problema com o Google, porque começou a se perceber Google e Yahoo, né? Eles têm um domínio de mercado que, de repente, eu tenho essas duas buscadoras que não são somente buscadores, porque vocês sabem que quando a gente clica em alguma coisa lá, o que aparece os primeiros são todos pagos, né? Então você tem uma indução ao comércio, às relações jurídicas a partir dessas ferramentas. E não só isso.
Isso é uma coisa assustadora, né? Você vai lá um dia e vê passagens para Curitiba, Brasil, passagem Curitiba, Brasil. Depois você passa um mês recebendo atenção, está mais barata a passagem. Né? Qualquer coisa você abre seu e-mail, vem a mensagem. Você pega o seu celular, vem essa mensagem. É lógico que isso vem dessas ferramentas, né? E hoje a gente vive um mercado que é muito concentrado. E eu disse, se isso é perigoso em termos de mercado geral, também é perigoso nesse mercado do software, no mercado da informática. Já nessa questão do elemento do mercado, é provável que os próprios escritórios da advocacia, com o correr do tempo, se interessem bastante por essa substituição de mão de obra que eu comentei aqui. Mas essa substituição só é possível se o próprio mercado não exigir a pessoalidade. Foi o que eu disse a vocês agora há pouco. Se você é um advogado que faz contestações tipo robô, né, provavelmente não vou precisar de você. Mas se você é um advogado que expressa uma pessoalidade no atendimento, na orientação, esse se torna substituível. Portanto, aqui quero chamar a atenção para a importância da pessoalidade no exercício da atividade relacionada ao direito. Opa, agora não quis mais isso. Aí. O artigo, ele aponta, como vocês viram agora, né, para uma crise econômica que pode surgir dessas novas tecnologias. E essa crise econômica que vai afetar o mercado de trabalho, que pode afetar o nosso mercado de trabalho também. Mas ainda assim eu acho que é bom lidar com previsões econômicas. Às vezes os economistas erram, mas na maior parte das vezes eles dão um indicativo. E um indicativo que é importante, inclusive, para o formulador de políticas públicas. Veja que, diante de uma situação como essa, que eu tenho de um lado as tecnologias e de outro lado o mercado de trabalho, o direito pode acelerar a crise sob essa ótica. Por exemplo, basta que eu tenha uma política legislativa de estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, tão bom, política de estímulo à nova tecnologia. Sim, mas tem impacto dessas novas tecnologias. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Por outro lado, o direito também pode buscar um antídoto para a crise. Por exemplo, um estímulo à política de empregabilidade. O direito não faz milagre, tenho certeza. Mas ele pode apresentar um sistema que é mais apto a um determinado resultado e, sobretudo, a mim parece, o direito ele pode acelerar resultados. Às vezes, uma política legislativa, ela é uma política que fará com que seja adotado em menor tempo algo que poderia ser adotado sem a lei, mas iria demorar muito mais. Imagine, não faz tanto tempo, por exemplo, que veio a lei da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. E se não houvesse multa, e se os carros não fossem obrigados a já ter os cintos de segurança, pode ser que esse hábito tivesse demorado muito mais, porque agora já é um hábito. Mas ele poderia ter demorado muito mais do que demorou para se fixar, tendo lei. Então, lei acelera. A lei pode ser pensada como algo muito interessante para o desenvolvimento humano e econômico, porque ela acelera processos. Não porque ela faça milagres, mas porque ela acelera processos. Agora, sem dúvida, né, que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade, hoje em dia, extremamente complexa e que nós estamos repensando até mesmo as opções políticas, as opções em relação às formas de organização da sociedade e as próprias decisões de políticas públicas que se operam nessa sociedade. Estamos em dúvida com tudo. Mas daí você vai ouvir um debate político, vocês viram alguns debates? Assim, dá uma tristeza, se você tem um pouquinho de percepção, porque você ouve um discurso que não mudou e que é absolutamente não consequencialista. Então, quando você vê, inevitavelmente, aquele candidato que é de cunho mais popular, ele vai dizer assim: eu vou diminuir a conta de luz, a conta de água, o pedágio. Eu vou diminuir o preço do petróleo, só que o preço do petróleo é mundial. Eu vou diminuir o preço da luz, mas o problema é que a luz é fornecida
por empresas, por esse atual papel, uma sociedade de economia mista, e que ela precisa remunerar os investidores privados, senão eles não investem. Então não vamos mais remunerar investidor privado. Então tá bom, então o Estado vai ter que arcar sozinho com todo investimento em áreas caríssimas. Gente, é causa e consequência, causa e consequência. Então não é assim. Eu vou diminuir, eu vou fornecer, mas diga como? De onde que você vai tirar para fazer aquilo? Foi quando aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Né? Foi dito, não, o preço do diesel vai baixar. Não é vai baixar, está sendo subsidiado, está sendo pago por nós mesmos. Por quê? Porque não se faz milagre por meio de uma normativa, do decreto. Então, o que acontece é que está mais barato nas bombas, mas está sendo pago pela mesma sociedade, que não está, digamos, pagando frete tão caro, mas está pagando do outro lado, com outro reflexo econômico. E parece que o discurso não mudou. Eu não vejo discursos responsáveis, sérios. Mas os entrevistadores também não ajudam, né? Me dá a impressão, eu não gosto de pessoas agressivas. E eu tenho achado os debates, os coordenadores, muito agressivos. Eles estão lá, que parece que mais para aparecerem do que para buscarem as respostas para os projetos, né? Que difícil que fica para a gente ter uma verdadeira noção agora com as eleições tão próximas da gente, né? Qual o papel do advogado empresarial, no meu entendimento? O advogado empresarial, nesse contexto, nesse futuro, é evitar litígio, é conduzir a implementação de práticas de compliance, é auxiliar na elaboração de contratos eficientes, é fazer de tudo para que os conflitos empresariais sejam resolvidos fora da autoridade. Que os conflitos sejam resolvidos, por exemplo, por uma cláusula de dispute board. Então, você tem uma cláusula técnica no contrato. É muito difícil você levar para o juiz dizer qual é a melhor solução técnica. Quem tinha razão quanto ao produto? Muito melhor ter no contrato já a previsão de uma câmara especializada, dos profissionais, que no caso de alguma discordância terão a palavra final. Mas para isso, nós vamos ter que aprender que nós não precisamos ficar no paternalismo do Estado. Temos que convencer nosso cliente e a nós mesmos que nós somos responsáveis pelas nossas opções e, quando houver conflito, pela solução dos conflitos. E para isso, vamos ter que abrir mão, vamos ter que ter uma ou duas disciplinas na faculdade de Direito que tratem de teoria dos jogos, que tratem de colaboração, cooperação, para formar um outro tipo de advogado. Que não é advogado só preparado, como eu disse, para entrar em juízo e ganhar. A que custo? Ainda, nesse pensamento para o futuro da advocacia, do advogado, né? Nós temos que enfrentar algumas dificuldades. Uma dessas é o que eu chamei ali naquela frase, mudança de posição. De súdito da autoridade, eu tenho que esperar a autoridade falar se eu estou certo ou se eu estou errado. Para ator, eu vou negociar. Eu vou chegar num resultado em que todas as partes saiam satisfeitas com aquele resultado, ainda mais no mundo empresarial, porque as relações costumam se repetir, seja se repetir com o consumidor, seja se repetir com o fornecedor, ou se repetir empresário a empresário. Então, é bom para todos que as soluções sejam soluções acordadas e não impostas. Mas, para isso, eu vou ter que aprender a negociar. Não sei quem tem os advogados aqui presentes, alguns alunos que já tenham visto a audiência, como é difícil levar as pessoas a negociar. A pessoa prefere tudo ou nada, e não a solução mais eficiente. E você sabe quem que atrapalha enormemente nessas negociações? Adivinha? O advogado. Às vezes dá vontade de dizer assim, advogado, dá para você sair um pouquinho? Sai um pouquinho, deixa eu conversar com as partes. Você vê, eu estava um dia desse numa arbitragem, briga de irmão, né, uma empresa enorme, irmãos brigando, os dois velhinhos ali e tal, loucos para fazer um acordo. E os advogados atrapalhando, sabe por quê? Honorários. Que fazem um contrato que precisa ganhar para ter um honorário, não faz contrato direito, não faz esse contrato. Faz um contrato por resultado, mas que contempla a negociação. E eu vi um advogado impedir um acordo em que o cliente dele perdeu R$200 mil. Sabe quanto ele recebeu de honorário, o advogado? 300.
da outra parte. Mas entenderam o jogo que eu fiz da outra parte? Ele recebeu 300, mas o cliente dele perdeu 200. E se tivesse feito o acordo, o cliente dele não teria perdido 200. E ele podia ter convencionado os honorários dele de outra maneira. Né? Mas isso se chama também ética. Também. Então, além de se aprender, né, essas técnicas de negociação, é preciso que o papel ético do advogado faça algum sentido. Tá? E não é na só teoria. Recentemente, no meu escritório, a gente viveu uma situação como essa. Conseguimos um acordo, eram várias lides ao mesmo tempo, perdemos um valor apreciável em honorários, tinha honorários previstos para negociação, mas se ganhássemos todas as lides, ganharíamos mais. Mas para o cliente não tinha dúvida, ele precisava da estabilidade daquele acordo. Fizemos aquele acordo. Mas você precisa ter essa consciência, né, do seu papel ali, que não seja exclusivamente pensar que você vai receber os 300 mil de honorários, mas o seu cliente vai perder 200. Que papel é esse? Né? Pois bem, a última parte agora, em que eu faço esse entrelaçamento entre o direito e o futuro e as expectativas, eu quero falar para vocês dos smart contracts. Os smart contracts são uma novidade em termos de direito brasileiro, uma novidade bem recente, mas que em outros países já encontra franca utilização. Os contratos inteligentes, né, são contratos que têm algumas características que eu vou mencionar aqui, todas ligadas à tecnologia. Isso é a vinculação com o tema anterior. Primeiro, cláusulas adaptáveis. Exemplo de smart contract. Contrato de seguro que uma empresa faz nos seus caminhões, mas ela paga todos os meses o prêmio do seguro. É possível se fazer contratos em que, conforme a conduta do motorista do caminhão, aquele prêmio abaixa. Ele pode subir até o patamar combinado, mas ele pode abaixar. Não teve infração, não passou da velocidade permitida. Então, mês a mês é recalculado e pode ser para menos. Vocês já pensaram? Menos acidente, isso que eu não estou falando nem das consequências para terceiros do acidente. A empresa vai ter que pagar menos franquia, a seguradora vai ter que fazer o que ela mais adora, que é não pagar o sinistro, e todos ficam felizes. Isso porque eu tenho um contrato que permite que seja compensada a conduta adequada, a conduta boa, estimulando a conduta adequada, porque como eu falei, o acidente não é só o seguro, é quantos dias o cidadão vai ficar sem dirigir, pode ter causado a morte do motorista, a morte de alguém contra quem aquele carro bateu, tem múltiplas consequências que podem ser atenuadas por um contrato inteligente, induzindo condutas que têm um bom resultado econômico e social também. Mas para isso, eu pus ali desafio, é preciso uma mudança de comportamento. É preciso que depois eu vou começar com contratos mais complexos, que o próprio Poder Judiciário aceite e diga, eu não vou interferir, isso aqui é um contrato, eu não vou interferir, porque senão esse mecanismo não vai funcionar. Ainda, de novo, volta aqui a mudança do perfil do advogado, que é um advogado que vai ter que ter até conhecimento tecnológico, para poder dizer para o seu cliente, eu tenho uma ideia, vamos mudar o futuro do seu contrato? Olha, eu já tenho tecnologia para isso, funciona assim. Então, o advogado tem que estar atualizado, não só na economia, como na tecnologia. Se ele quer manter, como eu disse, aquele papel de um advogado que ainda interessa para a sociedade. Aqui eu vou começar, é a última parte agora. É um texto recentíssimo que eu tive acesso e que trata dos contratos inteligentes, trazendo 12 casos de usos de contratos inteligentes. Eu retirei esse texto do site da Câmara de Comércio Digital, que está indicado ali. Né? Então, outra dica para o advogado do futuro, você vai ter que saber inglês e verdade, não tem como escapar disso. E eu fico muito admirada que tem jovens que ainda não se deram conta disso, daí vão tentar, por exemplo, entrar no mestrado, a federal, da PUC, é obrigatório inglês, né, nas duas, e não tem inglês. Fico muito admirada. Vai na minha geração que eu não tivesse inglês, mas nessas gerações, e tem muita gente que não tem, daí tem que fazer que nem eu, estudei inglês depois de velho. Então, não se esqueça, né? É imprescindível, como essas tecnologias todas são trabalhadas em inglês, o conhecimento do inglês, tá? Mais uma dica para o advogado do futuro.
Ali tem uma descrição do que é a Câmara Digital do Comércio, e eu quero chamar a atenção que nessa descrição aqui, olha que interessante, diz que essa Câmara do Comércio, então, ela trabalha, é uma grande associação que representa, né, os bens digitais e a indústria do blockchain. Né? Blockchain é essa tecnologia que permite, por exemplo, os bitcoins, né? Que é uma tecnologia peer-to-peer, uma tecnologia que eu não trabalho com rede, mas com contato direto de máquina para máquina. Sabe o que significa? Que eu posso eliminar vários intermediários. E o que acontece quando eu elimino intermediários? Eu diminuo o custo, né? Mas afinal, isso que é blockchain. Então tá lá, blockchain, indústria, a missão de promover a aceitação e o uso dos bens digitais e blockchain, por meio da educação, da advocacia e trabalhando de forma muito próxima com os formuladores de políticas públicas regulatórias. É isso. Quer dizer, eu preciso que as ações, ainda que de ordem privada, voltadas ao que se pensa possa ser uma melhoria para a economia, uma melhoria para o direito, estejam associados aos formuladores de políticas públicas. É isso mesmo, isso é o lobby do bem. Né? Você tem uma entidade que vai informar. Eu li um texto sobre lobby, um dia desse, interessantíssimo, porque o lobby para nós aqui tem sempre uma conotação negativa. Mas o lobista é essencial para diminuir a assimetria informacional do legislador. Porque é impossível que o legislador saiba tudo sobre tudo. Então, quando ele recebe os lobistas, eles trazem, não estou falando da parte, estou falando da parte correta, não falo corrupção, da parte correta. Então, eles vão trazer todo o cabedal de informação que será apto a fazer com que o legislador possa criar leis melhores. Aí, o que diz? É Luiz Zingares, o capitalismo para o povo. Se quiser, tem que comprar em qualquer banco. O capitalismo para o povo. O Luiz Zingares diz o seguinte: o que é preciso é que tenha lobistas de todo lado. Só isso. Lobby é bom. Só que eu não posso ter só um lobby que chega no legislador. Eu preciso que ele ouça da direita, da esquerda, no meio, para daí ele formar o convencimento dele e poder formular a melhor política pública possível para aquela situação. Né? Veja, então, essa associação ali, como já deixa bem clara as suas intenções. Eu vou me basear num texto de Nick Szabo, né? E quando o autor vai comentar as premissas dos chamados smart contracts, ele diz o seguinte: ele diz que os smart contracts, neles, uma conduta leva a outra. Eu gosto muito dessa ideia, que está lá na teoria dos jogos também, que você vai reagir a partir do que você viu na conduta do outro e vice-versa. Então, isso aqui eu vou traduzir numa palavra, duas. Uma é reputação e a outra é confiança. Eu gosto tanto de pensar que no futuro a reputação e a confiança sejam elevadas a um patamar de algo essencial para a sociedade, o desenvolvimento econômico, a empresa. Veja, é coisa boa, é confiança, é reputação. E os smart contracts têm muito a ver com esses elementos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Onde é que isso se enquadra? Opa, eu pulei um? Deixa eu ver. Não, confiança e segurança. Termos. Aí, quando vocês forem analisar, pensar um pouquinho do smart contract, tem alguns termos que são utilizados, que é bom a gente entender o que são, mas eu vou reproduzir aqui mais para mostrar o papel do direito nesses termos. Veja, vou fazer minha tradução livre aqui, né? Mas é um local do que é compromissado, né? Do prometido. Sabe o que é interessante do smart contract? É que o que é comprometido pode ser comprometido por meio de um contrato ou não precisa de um contrato. Pode consistir em termos. Termos estes embasados em regras de operações. Tudo isso por logiciais. Então, o grande papel do direito aqui vai ser identificar se o que é alimentado no computador, no programa, para ser usado como parâmetro do negócio é legal ou ilegal. É aqui na origem.
A exigência que se faz na lei legal é abusiva, está na origem. Você vai colocar isso no programa. No momento que isso está no programa e que as partes aceitam os termos, elas estão comprometidas. E eu achei muito interessante fazer daqui a pouco, e os smart contracts são irrevogáveis. Isso é muito interessante. Imagina nós aqui, o quanto cedo na justiça para mudar termo contratual. Não, uma das premissas desses contratos inteligentes é que eles não são passíveis de alteração. O que mais que nós temos lá, quando falamos em contratos inteligentes? Especificações numa forma digital. O contrato inteligente, ele se opera eletronicamente, tem linhas de código e também software que prescreve as suas condições e os seus resultados. Cláusulas contratuais ou resultados funcionais num código de software. Isso aqui é as bases, né, dos contratos inteligentes. Os protocolos, aqui que eu acho que é a parte mais importante do advogado aqui atuar. Porque os smart contracts dependem dos computadores trabalharem com um protocolo, algoritmos que estabelecem as regras que as partes, como as partes irão proceder em relação ao contrato. Logo, de novo, no momento em que esses protocolos são firmados, ainda que eles virem um super contrato padrão de adesão, é preciso se identificar se esses protocolos não romperam qualquer limite de normativa vigente no país. Isso aqui vai ser muito complicado em contratos que vão ao consumidor, claro, né? De certa forma, ou revoga o Código de Defesa do Consumidor, ou não adianta ele ter esses parâmetros extremamente técnicos e fechados do contrato, se daí o consumidor insatisfeito na primeira oportunidade, não, pior que isso, o consumidor que se arrependeu, ele vai entrar na justiça e dizer, isso aqui não vale para mim. Agora, eles são muito mais viáveis em termos de legislação brasileira no contrato empresa-empresa. Então, com certeza que os primeiros exemplos de smart contract que teremos aqui serão contratos relacionados à empresa-empresa e não ao consumidor, porque aí nós teríamos um impedimento, teríamos que mudar, na verdade, todo o sistema de defesa do consumidor quando se trata de smart contracts. Você imagina, vou dar um exemplo para vocês, outro, que é o mais simples. Esse texto aqui ele vai além do exemplo que eu vou dar, mas um exemplo em que você usa smart contract, sabe esse Airbnb? Isso já tem experiência fora do país. Então você aluga para temporada, para alguém, a sua casa, mas daí por meio de um protocolo desses, e de um sistema específico, blockchain, que é você com o locatário, digamos assim, se ele deixar de pagar a diária 2 dias, tranca a porta. Só que nesse protocolo, eletronicamente, isso já são fechaduras eletrônicas, portanto, tranca a porta. E para o cidadão poder tirar os bens que ele tem dentro do apartamento, ele tem que primeiro quitar o débito. São contratos auto-executáveis. E há tecnologia e há experimento. Tem carros também, né? Nos Estados Unidos tem 200 carros que estão sendo testados, porque lá nos Estados Unidos muito do que se compra é com hipotecas, né? Com empréstimos. E é a mesma lógica. Se o cidadão não paga a prestação do carro, o carro não liga. A tecnologia não precisa poder judiciar, é auto-executável. Não liga, o cara para lá, o carro não anda mais. Bom, aqui mais um pouquinho, né, dos termos que são utilizados quando você fala em smart contracts, mas deixa eu ver se é algo essencial aqui. Ali embaixo, veja o último. O que é definido como resultado do smart contract, tipicamente, não pode ser interrompido. Aí que está. Então, se havia a previsão de que o carro ia parar, se parasse de pagar, não tem como interromper. Ele não admite o retrocesso na deliberação. É um estándar contratual. Lógico que não é para todas as operações, mas que pode ser muito interessante e prático. Porque, sabe, uma coisa gera outra.
Se você sabe que se você não pagar em dia, a diária para Airbnb, as suas coisas vão ser trancadas dentro do apartamento, talvez você cuide mais com isso. Ou pense antes se tem dinheiro para pagar. Né? Até isso não seria ilegal. Você sabe que no direito brasileiro o locador tem direito a ficar com os bens do locatário, está no Código Civil. Até o pagamento os hotéis podem fazer isso. Então, por que não? Bom, aqui tem um outro quadrinho que a gente retirei do mesmo texto, né, que se refere também aos graus de smart contract. Que, em síntese, eu quero dizer o seguinte: pode ser desde um contrato sem base documental nenhuma, que daí até tem uma dúvida, será que é contrato? Você vai apertar uma tecla do computador e vai gerar uma consciência, será que é contrato? Outros que reproduzem bases contratuais, e pode ter até também no papel, e daí a execução ele será automática. Tem vários graus ali. Com linguagem normal, sem linguagem normal. E realmente eu fiquei pensando nisso. Pode ser que um dia desconfigure característica de contrato mesmo. Deixe de ser outra coisa que você quer. Então, a depender dessa categoria ali, dentro das tecnologias do smart contract. Aí, eu acho que aqui eu já ultrapassei os desafios. Será que um arranjo de códigos pode ser considerado um contrato? Vamos ter que pensar sobre isso no futuro, né? E como eu disse para vocês, outro desafio, eu só consigo dar os exemplos hoje em dia desses smart contracts na execução, como eu falei do Airbnb, como eu falei também no de seguro, mas esse artigo ele vai muito além, como eu disse, a própria substituição do modelo contratual por logaritmos. Eu me lembro que eu fui num congresso no Japão de análise econômica há alguns anos e estava lá o presidente do Banco Central japonês. E ele discursava sobre um supercomputador que tinha sido adquirido à época, que fazia as opções de aplicação para os correntistas e que acertava muito mais do que os analistas. Um mega computador. Então, será que existe, quando o correntista deixa o dinheiro no banco para que o banco administre, existe efetivamente um contrato quando ele fica à mercê desse supercomputador? E tem isso, se é para ficar um ano, não tem como ele sacar, não tem como interromper aquele contrato. São novidades aí para a gente pensar. E vai chegar aqui no Brasil. Não, para a geração de vocês vai chegar. Com todas essas novidades aí e outras mais que a gente nem imagina. Agora eu vou mostrar para vocês muito rapidamente aqui onde é que já são usados os smart contracts na experiência estrangeira. Deixa eu ver. Agora ligou. Aqui. 12 casos. Primeiro, smart contract na identificação digital. Isso a gente já vive um pouquinho, né? Quando há essa troca de informações e quando você vai... por exemplo, você sabe quando você usa o Uber, você avalia o Uber, mas o Uber avalia você também. E essa troca de informações imagine que o Uber passa para o Cabify também, diz assim, não, esse aqui ele é terrível, ele marca horário e não aparece para pegar o carro, uma informação negativa contra você. Então, na identificação visual, por meio de smart contracts. Porque daí não é só o contrato, é toda a tecnologia que vem junto. Smart contract, isso aqui é bem bacana, é para arquivos, né? Isso tem vários usos aqui. Então, neste caso, assim, imagine um smart contract que ele já tem, que eu mostrei ali para vocês nas configurações dele, ele já tem o Código Comercial Uniforme Norte-Americano. Ele já está nas premissas. Então, no momento em que são lançadas as bases do contrato, se não estiver dentro das premissas do Código Americano, já não vai ser aceito pelo sistema automaticamente, porque o está nas premissas daquele sistema. Isso é interessante. Evita já irregularidades ou nulidades desde o princípio. A terceira modalidade aqui... Terceira modalidade, os smart contracts na área do securities. Na securities são operações com valores mobiliários, né? Também mostrando que vai ficar muito mais simples o trajeto por meio do smart contract e eventualmente até tornando desnecessário, né, a intervenção de terceiros, inclusive para pagamento de dividendos, está lá, opções em termos de investimento, tudo diretamente pelos contratos.
E, a rigor, muitas dessas atividades, elas sequer precisam de um intermediário. Porque se você pensar bem, qual é o papel dos bancos, dentre outros, mas dos bancos hoje em dia? Eles são os atestadores da confiabilidade. Se você for pedir um dinheiro emprestado para um parente, pode ser que aquele parente não queira emprestar dinheiro para você. Mas se você for pedir no banco, o banco vai fazer uma análise da sua vida, se você é bom pagador, se você tem bens, então ele dá confiabilidade para que o dinheiro de outra pessoa venha para você. Vocês sabem que o dinheiro não é do banco, certo? Ora, se eu tenho um smart contract e essa confiabilidade pode ser feita em razão do que o programa traz de dados da tecnologia que ele traz, eu preciso do banco. O banco é o atestador, ele fica ali no meio, pega o dinheiro que eu depositei e empresta para você. Se eu tenho uma tecnologia desta ordem, eu posso não precisar de intermediário. Não precisando de intermediário, o que vai acontecer com os juros? Vão baixar. Isso é redução de custos. Essa é uma das aplicações que já... Mas já existe. Vocês já ouviram falar das fintechs? Elas já representam essa modernidade e já tem no Brasil. Deixa eu apertar aqui de novo. Agora não está querendo manter esses. Tem alguém lá que possa passar? Isso, então vamos passar para lá que está demorando muito. Aqui um exemplo. Então, eu estou dizendo para vocês que os smart contracts, eles tiram intermediários. Olha esse exemplo aqui. Aí, tem como é hoje, do lado de lá, alguém que pega o dinheiro, que passa pelo analista, vai buscar, para como pode ser a relação jurídica. Olha lá, ó, o interessado, digamos, em emprestar, o programa, o smart contract no meio, quem vai receber o dinheiro embaixo. É essa a simplificação. Próximo. Será que ele tem? Aqui. Contracts nos negócios financeiros internacionais, pela mesma ideia, sempre de facilitação, vai substituir lá títulos de crédito. A maior parte dos já desenvolvidos são ligados à atividade bancária mesmo, financeira e bancária. Talvez porque seja uma das atividades que mais já lida com tecnologia há mais tempo, né? Mas aí temos também... Vamos ver se agora vai... Dos derivativos. Derivativos também são operações ainda financeiras. Eles podem ser feitos em tempo real, quer dizer, mais rápido, já verifica os mercados, já executa, já analisa os vários níveis do mercado. Toda uma tecnologia aí na parte financeira. E smart contracts nas atividades de arquivo relacionados à atividade financeira. A atividade de arquivo é muito interessante, porque é esse arquivo, essa ideia da memória, que até hoje, né, essa noite começou com a memória, mas é a ideia da memória que vai dar valor. É a memória cuja credibilidade, cuja reputação vai facilitar a vida. E, volto a dizer, eu acho que o estímulo a isto é muito melhor do que o estímulo à corrupção, à ação ilegal. Então, o estímulo à boa conduta, porque estará nos arquivos, estará nos registros. Smart contracts para hipotecas, também relacionados a empréstimos de forma geral, né? A empréstimos, inclusive, como eu falei para vocês, essa execução que já interrompe o uso do bem, também já tem uso lá, em outros países, não só nos Estados Unidos. Smart contracts na cadeia de suprimentos da empresa, não? Que a empresa compra dos fornecedores. Você sabe que o código de barras já foi uma revolução. Aqui é a segunda geração do código de barras. Imagine o contrato, ele já, a hora que você precisa comprar, você não precisa dar o comando, ele já dá o comando. O fornecedor já recebe. E daí, em razão daquele contrato, a hora que está acabando a tua prateleira, já está chegando o próximo. Isso pode diminuir até estoque. Também já tem uma aplicação clara.
Smart contracts no seguro, já mencionei para vocês aqui também, com relatórios. E aqui não falou só de diminuir a sinistralidade, falou também que um contrato desse, ele já vai mandar dados, pode mandar dados para a oficina, para a polícia, para o hospital, que vão facilitar enormemente depois o acervo de dados relacionados a sinistros. Então, não só para a empresa seguradora, mas para todas as outras instituições que possam estar envolvidas. Esse é o 11º. Aqui é para tratamentos clínicos. Ali até tem uma menção, é lógico que isso vai depender do sigilo e das normativas sobre isso, mas você já pensou que muitos projetos relacionados à política de saúde prometem isso, que aonde você for, o médico vai abrir o computador e tem todo o teu histórico. Imagina que isso ajuda no diagnóstico. Então, os smart contracts podem dar essa visibilidade, né? Isso tudo sem atravessar os deveres de sigilo, mas os dados do paciente podem ser acessíveis e universalizados de uma forma muito mais eficiente. E o último aqui, inclusive, é relacionado também à medicina, que são smart contracts na pesquisa do câncer. Também pensando-se em lançar dados, em compartilhar tratamentos, resultados, todas as experiências já existentes. Então veja que esse é um caminho, né, que nos leva às seguintes conclusões. Nenhuma. Não sei o que é que vai ser de nós ou da nossa maneira de pensar o direito, das escolas de direito, quando essas tecnologias todas estiverem de tal sorte que passem a afetar, né, de forma conclusiva o nosso futuro como advogados, como pessoas ligadas ao exercício do direito. Então, o que eu posso trazer como conclusão aqui, no meu entendimento, uma mensagem, né, para os acadêmicos, é que busquem o aprimoramento seu, como eu falei. Não se resumam a serem repassadores de modelos contratuais retirados da internet, né? A fazer defesas sem antes consultar a possibilidade, ou procurações sem consultar a possibilidade de uma solução negociada que pode ser muito mais interessante para o seu cliente, que você se atualize, leia algo que não seja corrente do WhatsApp, né? Para você perceber o que a sociedade vai exigir de você como profissional do direito, né? O que você vai precisar fazer para se aprimorar para isso? Porque, penso eu, né, grande parte desse pacote que se chama busca da felicidade, que todos nós temos em nossas vidas, né, grande parte dele é relacionado à profissão. Lógico que tem outros, né, tem o amor, tem a família, tem os amigos, tem a vida social, mas a profissão tem um papel muito importante. E para que a gente não se torne, né, um frustrado, né, em razão da sua escolha, uma pessoa que considera que não atingiu os objetivos que queria para a sua vida, eu trago esse alerta para vocês, né? E eu perguntei, a questão que eu trouxe no início é: ficaremos todos desempregados? A resposta que eu dou para vocês: depende de vocês, tá bom? Muito obrigada. Em nome da direção do setor de ciências jurídicas da UEPG, do Centro Acadêmico Carvalho Santos, agradecemos a jurista professora doutora Márcia Carla Pereira Ribeiro pelos conhecimentos transmitidos nesta noite.